Boa tarde a todos. Estamos reunidos para mais um momento de oração em Evangelho nos nossos lares. Momento esse que utilizamos para controlar as energias da nossa casa, das nossas vidas, entre as pessoas que aí habitam, né, para que tenhamos todos um equilíbrio espiritual, para que façamos uma prece em conjunto, alguma leitura edificante, pensamento em alguma coisa que traga benefícios para todos nós. Vamos iniciar então relaxando, deixando do lado de fora toda e qualquer energia ruim, qualquer pensamento ruim. Pensando agora nesse momento apenas e tão somente no momento, no amor que envolve esse momento, principalmente pensando em Jesus, nosso amigo maior, nosso companheiro, nosso guia, aquele que tentamos focar as nossas vidas, realizar os nossos atos, nossos momentos, sempre de acordo com aquilo que ele dizia que era o correto, que é aquilo que nós precisamos para evoluirmos, para progredirmos espiritualmente e um dia estarmos ao lado do Pai, Deus nosso Criador. Agradecendo então a Jesus pela sua presença, porque estamos certos de que aqui está, que nos disse que sempre estaria reunido conosco quando estivéssemos em seu nome, e estamos certamente em seu nome. Muito obrigado, Senhor. Você que é um espírito tão maravilhoso, tão evoluído, que nos deixou a sua mensagem. Muito agradecidos. Muito obrigado aos espíritos amigos que habitam os nossos lares, que estão conosco à nossa volta. Aos companheiros do Emana, aos espíritos guardiões daquela casa abençoada, que sempre se reúnem em prol da comunidade, das pessoas que procuram aquela casa, encarnados e desencarnados. Vamos pedir a Deus para que o momento de sabedoria invada as nossas casas, os nossos lares, as nossas mentes, e passamos a ser, a partir de agora, um pouco melhores do que éramos antes. E que amanhã também façamos o mesmo, sendo um pouquinho melhor do que hoje, e assim por diante. Pessoal, então, por causa da data, dia de finados, eu escolho esse tema. É um feriado católico, uma data festiva aos mortos, mas que nós podemos pensar também, nós espíritas, do que significa essa data e de que maneira nós devemos nos comportar em relação àqueles que se foram. Então, para isso, eu elegi um texto de um momento espírita e que eu vou fazer a leitura, em que pese eu não conseguir ler da maneira espetacular como os momentos são narrados, né? Mas eu vou fazer a leitura e depois nós comentamos rapidamente sobre essa mensagem que ele nos dá. Chama Os Mortos Vivem. Em comemoração dos mortos, hoje denominada Dia de Finados, tem origem na antiga Gália, no território europeu. É comum nesse dia a intensa visitação aos túmulos e se observam cenas interessantes,
Existem os que se sentam sobre os túmulos dos seus amados e ali passam todo o dia. Para lhes fazer companhia, como se em verdade eles estivessem encarnados. Outros lhe levam comidas e bebidas, para que se alimentem, como se o espírito disso necessitasse. Outros ainda gastam verdadeiras fortunas em flores raras e ornamentações vistosas. Decoram o túmulo como se devesse ser a morada do seu afeto. Tais procedimentos podem condicionar o espírito. Se não for de categoria lúcida, consciente, mantendo-o ligado aos seus despojos, ao seu túmulo. Como cristãos, aprendemos com Jesus que a morte não existe. Assim, nossos mortos não estão mortos, nem dormem. Cumprem tarefas e despendem mãos auxiliadoras aos que permanecem no casulo carnal. Prosseguem no seu autoaprimoramento, construindo e reformulando o mundo íntimo na disciplina das emoções. E continua a nos amar. A mudança de estado vibratório não os furta aos seus sentimentos doces, cultivados na etapa terrena. São pais e mães queridas, arrebatados pelo inesperado da desencarnação, filhos, irmãos, esposos, seres amados. O vazio da saudade alugou as dependências do nosso coração e a angústia transferiu residência para as vizinhanças da nossa alma. É hora de nos curvarmos à majestade da lei divina e orarmos. A prece é perfume de flor ao que se eleva ao fundo de abraços e beijos, a saudade e o amor. Para os nossos afetos que partiram para o mundo espiritual, a melhor conduta é a lembrança das suas virtudes, dos seus atos bons, dos momentos de alegria junto vividos. A prece que lhes refrigera a alma, lhes fala dos nossos sentimentos. Não há necessidade de se ter dinheiro para honrar com fervor cristão os nossos mortos, nem absoluta necessidade de nossas presenças ao lado das suas tumbas. Eles não estão lá. Espíritos libertos vivem no mundo espiritual, tanto quanto estão ao nosso lado muitas vezes, nos dizendo da sua igual saudade e do tamanho do seu amor. Se você deseja honrar os seus mortos, transforme em pães e peças de vestuário para crianças e gestantes pobres as quantias de moedas que você gastaria na ornamentação dos túmulos e nas flores exuberantes. Oferte em nome daquele que você ama e que se foi. Então, esse texto ele nos faz pensar, em primeiro lugar, de que nós devemos, sim, em prece sempre por aqueles que amamos, que aqui estiveram e já se foram. Nos colocarmos sempre em oração, emanando energias boas, pensando no quanto os amamos, no quanto foram importantes para as nossas vidas e que continuam sendo. Que a nossa saudade não se transforme, porém, em agonia. Que essa saudade não faça com que aquele espírito que está desencarnado não venha sofrer também por causa dessa saudade. Pensemos que o amor é recíproco e que é apenas um lapso temporal. O que para nós aqui encarnados pode parecer uma eternidade, no mundo espiritual não é.
20, 30, 40, 50 anos terrenos na matéria não são o mesmo perante toda a eternidade, perante todo o sempre. É um pequeno tempo. Logo, um dia, talvez estejamos juntos com esses que se foram. Uma outra coisa que nós devemos pensar é que muitas vezes esses que aqui estiveram conosco estiveram por alguma função espiritual que tiveram e que nós também temos. Algum planejamento reencarnatório, alguma necessidade que nós tínhamos dessa presença material de uma vida juntos, em que nós possamos já ter resolvido alguns problemas que deveríamos ter resolvido, e eles se foram, porque já está cumprida a missão. Então pensemos nisso, na função que cada ser tem nas nossas vidas. Como dizia o Chico Xavier, todo aquele que passa pelo nosso caminho, assim o passa por algum motivo. Né? Estiveram aqui por algum motivo. Isso não quer dizer que eles tenham que estar conosco por todo o resto da eternidade. Certamente não. E nós teremos que pensar nesse ponto também, para nós podermos liberá-los, para que eles sigam em diante, porque todos nós temos os nossos objetivos na nossa evolução espiritual e eles também têm os deles. Tratemos então apenas e tão somente com amor e carinho, sem nada cobrar, sem fazer com que nos amarremos de uma maneira que eles sofram e que eles não consigam então com isso também evoluir. Muitos deles podem já ter retornado, muitos deles podem estar preparando uma nova reencarnação para outros objetivos, outras funções, outras expiações, outras provas. Então pensemos nisso também. Quando nós formos a cemitérios, pensemos que é um lugar onde, claro, devemos todo o respeito, porque lá estão os restos mortais. Muitas vezes nem se encontram mais. Mas ali é um lugar que se pensa, né, com maior fervor naqueles que se foram. Mas nós temos que refletir que eles não estão lá. E que eles não podem lá permanecer, porque muitas vezes as pessoas que vão diariamente a cemitérios, elas fazem com que aquele espírito sofra. Esse espírito acaba se atrelando àqueles despojos, àquele lugar, e ele deixa de seguir então a vida espiritual dele, que é eterna, que ele tem que olhar para frente e não para um buraco, para uma tumba, assim como nós. Então vamos lá, vamos orar, vamos lembrar deles, mas se não for no cemitério, não tem problema, não tem nenhuma importância. Pensemos então em nossas casas, no conforto do lar, em qualquer lugar, a qualquer momento, em prece, mandando energias positivas, apenas e tão somente, porque eles certamente também nos amam e precisam que esse amor dure para todo sempre. Tenhamos, gente, uma semana maravilhosa, que Deus abençoe todos nós, inclusive os nossos mortos, que são espíritos, filhos dele também, como nós. Tudo de bom.